Boa noite! Estamos aqui mais uma vez com o Vencer SA, o seu programa de empreendedorismo e intraempreendedorismo na web. Hoje, diretamente de João Pessoa, capital da Paraíba, esse estado maravilhoso, essa cidade maravilhosa. Lembrando que estamos com a plateia show dos alunos da Uninasal de João Pessoa. Boa noite, essa plateia maravilhosa! Agradecer a todos vocês do Brasil que estão assistindo, Parnamirim, Natal, Fortaleza, Salvador, Recife, São Paulo, Guarulhos. Todos vocês que mandam mensagem, que curtem, que deixam lá seu comentário. Aquele muito obrigado. Todos nós do Vencer SA agradecemos a sua participação e o seu companheirismo no nosso programa semanal. Hoje, com um entrevistado que tem uma experiência de invejar qualquer profissional. Falando sobre o tema, você é o seu maior investimento. Isso mesmo, você. Você é o seu maior investimento. Não são os outros, você. Para falar disso, nós estamos com o Dr. Ítalo Kumamoto, graduado em Medicina, especialista em Cardiologia, presidente e diretor do Hospital Memorial São Francisco. Não é? Ainda cuida também, além de ser presidente, ainda cuida do departamento da unidade de cardiologia. Doutor Francisco, doutor Ítalo, desculpe, boa noite, seja bem-vindo, é um prazer imenso tê-lo conosco. Eu estou ansioso para escutar a sua história. Boa noite, professor Tibério, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com todos vocês. Vejo aqui uma plateia extremamente jovem e espero que possa contribuir para o crescimento de vocês, para a reflexão de vocês a respeito da vida, a respeito de como a gente pode enfrentar, muitas vezes, situações que são perceptíveis, outras que são totalmente novas, inusitadas na vida da gente. Então, muito obrigado pela oportunidade à Universidade Uninasal, após Uninasal, a professora Patrícia, que me fez o convite em nome da entidade, e eu estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigado. Nós é que agradecemos o senhor estar aqui, né? E aí surge a primeira curiosidade. O senhor já sabia assim, eu quero ser médico, eu quero ser cardiologista, eu vou ser rico, bonito, charmoso e dono de hospital. O senhor já sabia disso, né? Eu nasci numa cidade chamada Princesa Isabel, no interior da Paraíba, a 432 quilômetros daqui, e em pleno sertão da Paraíba. E Euclides da Cunha já dizia no seu livro, o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Então, eu nasci numa terra de um povo muito corajoso, de um povo muito valente, de um povo de muita garra e um povo de muita honestidade. E isso me inspirou muito os valores que eu trouxe, evidentemente, com a origem em Princesa, sertanejo, com a origem de minha família, também nipônica, oriental. Meu pai, um japonês, que chegou no Brasil em 1917, em 1923 estava em Princesa Isabel, praticamente, ele chegou com 15 anos de idade ao Brasil, com 23 estava em Princesa Isabel, e em Princesa ele foi a pátria dele. Então, evidentemente que eu já nasci vendo também, dentro daquele povo e daquela dificuldade do sertão paraibano, a luta, as dificuldades para vencer, para lutar, e as dificuldades, principalmente na área da saúde, eu já comecei a perceber muito cedo. Falta de médico, falta de assistência médica. Aliás, uma coisa que acontece ainda hoje. Então, logo cedo eu comecei a me interessar pelas ciências biológicas, mas, inicialmente, Princesa era uma cidade muito política, muito politizada. E, como meu pai foi levado para a Princesa pelo coronel José Pereira, que era o chefe político de Princesa, eu tenho que dizer para vocês que o meu primeiro sonho era continuar na política, substituindo o filho dele, o hoje ex-deputado Aloysio Pereira Lima, e dar continuidade, porque isso fecharia, nós vamos conversar depois um pouquinho sobre isso,
a minha história, o meu ciclo histórico. Então, meu pai foi levado para a Princesa pelo Coronel Zé Pereira e eu daria continuidade ao trabalho dele em Princesa, evidentemente, procurando dar o melhor de mim por aquela população que eu amo tanto. Então, aí começou o meu gosto, em primeiro lugar, vendo e observando o sofrimento daquelas pessoas. Mas, inicialmente, eu pensava em fazer direito. Quando eu comecei a vir para João Pessoa estudar, eu vim fazer o clássico. O clássico, naquela época, quem fazia clássico é porque ia fazer direito, ia fazer ciências sociais e não medicina. Mas eu comecei a perceber que, no primeiro ano científico, quando eu vim estudar, foi muito interessante, porque eu, com 10 anos de idade, eu já cuidava de todos os negócios de meu pai em Princesa, todos. Isso é importante o senhor estar falando, né? Porque hoje em dia, se ele fizesse isso, o pai ia preso. Com certeza. Não é? É uma Não coisa pode. Exatamente. Então, eu cuidava muito daquilo ali e eu vim estudar. E como eu trabalhava muito com 10 anos de idade, eu tinha pouco tempo para estudar. E um dos pontos fracos meus era matemática. E eu vim para aqui fazer o primeiro científico no Lins de Vasconcelos. E na primeira aula, eu me lembro muito bem, porque hoje o então professor Carlos Alberto, que hoje é meu cliente, ele foi dar uma aula de física. E ele começou a falar em seno, cosseno, tangente, cotangente. Quando ele falou naquilo, eu disse que ele está falando japonês, chinês, eu não sei de nada. Aí desisti e fui embora para a Princesa. Voltei. E chegando em Princesa, então, todos os meus colegas não estudavam em João Pessoa, todos estudavam em Recife, nos grandes colégios de Recife, Colégio Marista, Americano Batista, o que tinha de melhor, todos São Luís. Então, eles caíram muito em cima de mim, você tem que voltar, você não pode ficar em Princesa, você tem que voltar para estudar, você tem... E, então, os colegas que faziam medicina começaram a conversar comigo, mostrando a beleza, e eu comecei a me empolgar. Então, vim para João Pessoa no ano seguinte, e já fiz o segundo clássico, e, ao mesmo tempo, já era ouvinte no Liceu Paraibano, que era um colégio extraordinário, ninguém tinha essa história de cursinho, não precisava. E eu assisti a aula como ouvinte à noite de Física, Química, Biologia e Matemática. E fazia o clássico à tarde. Num belo dia, minha professora de português chega e bota a seguinte redação: por que você está fazendo o clássico? Então eu já me deparei com a minha primeira verdade e eu teria que falar a verdade. Por que é que eu estava escolhendo o clássico? Eu estava escolhendo o clássico porque eu não sabia matemática, nem física, nem química, e estava fugindo. E eu escrevi lá na minha redação isso. E ela me chamou. Ela me chamou, a professora Lindalva, e disse: meu filho, vem cá, eu preciso conversar com você. E nessa conversa ela disse: olha, você tem que lutar. Eu digo: já estou lutando. Eu estou assistindo todas as aulas à noite, de física, química, biologia e matemática. E com 3 meses de aula à noite, como ouvinte, eu já estava dando aula a todos os colegas da noite, em física, química, biologia e matemática. Aí me empolguei pela medicina, aí começou, então, aí sim, aí entrou na química orgânica, aquilo me fascinou, a química do carbono, a química do hidrogênio, a molécula de DNA, e eu comecei a estudar aquilo profundamente, não superficialmente, mas analisando em profundidade o que é. Aí comecei a estudar, analisar, então aquilo ali me apaixonou. E aí, então, entrou o gosto pela medicina e foi uma paixão que eu acredito que estava adormecida em mim, mas acordou. E eu digo todo dia, digo a mim mesmo em primeiro lugar e digo a todas as pessoas com quem eu posso conversar, sobretudo os jovens: médico já nasce médico, vive médico e deve morrer médico. Essa é a mensagem mais importante que eu acho que eu deixo assim, no sentido de quem quer quer seguir medicina, porque é uma profissão belíssima, belíssima, que jamais pode ser menosprezada e diminuída, seja qualquer seja o sistema de governo, seja qualquer o sistema que a gente vive. Mas me diga uma coisa, doutor Ítalo. Essa brincadeirinha, faz quantos anos? A brincadeirinha de quê? E que o senhor começou a fazer medicina? Eu entrei em medicina em 1967. Ontem. 50 anos.
50 anos. 50 anos, salvando vidas. Aí depois resolveu fazer cardiologia, especializar em cardiologia. Quando eu decidi fazer medicina, a minha paixão já foi a cardiologia. Porque eu já percebi na cardiologia a importância de você saber química, de você saber biologia, e você saber física e matemática, porque a cardiologia tudo é mecânico. Né? O coração é um órgão mecânico como qualquer outro. Então, e é elétrico. É mecânico e elétrico ao mesmo tempo. Então, aquilo me apaixonou. E essa paixão continua. Eu digo todo dia que eu abro mão de tudo na vida, mas não abro mão do meu conhecimento, de todo dia estar procurando saber um pouco mais em termos de cardiologia. Mas um homem que estudou tanto, por que resolveu ser político? Não, aí é diferente. É diferente. É que naturalmente... Eu entendo, eu acho que todo jovem imagina a política, não essa que nós estamos vivendo hoje, mas imagina a política como uma forma, a arte de você servir as pessoas de forma coletiva. Então eu entendi a política, eu imaginava assim, bem, como médico eu estou ajudando a uma pessoa, salvando uma vida, ajudando uma pessoa a viver melhor. Como político, eu poderia fazer isso por milhares, por milhões de pessoas. Isso me apaixona. Só que hoje, como a política está, então o médico Ítalo Kumamoto realmente hoje já não tem mais nada com a política. Hoje é simplesmente médico. Doutor Kumamoto, ainda bem que o senhor escolheu ser médico, porque o senhor está salvando milhares de pessoas e como político igual a maioria, ia fazer raiva e matar um bocado de gente. Né? Graças a Deus. E aí vem aquela história, o senhor... política, medicina, graças a Deus, está salvando os coraçõezinhos e não deixando a gente chorar de raiva. Né? E aí vem gestão. Mas aí fica para o próximo bloco, doutor Ítalo. Quando surgiu a ideia de ser gestor, de ser empresário, o médico Ítalo Kumamoto? É rápido, 30 segundos, não saia daí, a gente volta já. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Na pós-graduação Uninasal, você está melhor preparado com professores e coordenadores com experiência de mercado. É um timaço ajudando você a conquistar um grande futuro. Quer ter uma carreira vencedora? Faça uma pós-graduação Uninasal. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020-9734 e matricule-se já. Ensino à distância ou presencial é na Uninasal, formando vencedores. Estamos de volta com o segundo bloco do Vencer S.A., o seu programa de empreendedorismo e intraempreendedorismo na web. Lembrando a você que hoje estamos falando aqui na Uninasal, João Pessoa, essa capital belíssima, maravilhosa, com entrevistado sensacional, o doutor Ítalo Kumamoto. E eu perguntei, antes do intervalo, doutor Ítalo, como surgiu na sua vida a gestão, o empresariado? Como é que aconteceu? Um médico diga assim, agora você é gestor. Essa pergunta é muito importante porque acho que todos vocês um dia vão se deparar com isto. Quando eu terminei minha pós-graduação em São Paulo em cardiologia, eu voltei para João Pessoa. Minha família estava aqui, eu tinha muitos convites para ficar em São Paulo, fazer pós-graduação, doutorado, mestrado, ficar no INCOR como professor, mas as raízes, minha família, me trouxeram para João Pessoa, a cidade que eu escolhi para viver, para morar, minha família. E quando eu cheguei aqui, todas as portas dos serviços de cardiologia da cidade estavam fechados para mim. Estavam fechados. Eu não podia dar plantão em nenhum desses serviços. Fui a um determinado hospital, onde estagiei durante o 4º e o 5º ano, e esse diretor, que tinha um carinho muito grande por mim, me disse, meu filho, eu vou lhe dar um conselho. Você não tem condições de ser sócio da gente, porque aqui são 3 sócios, é muito dinheiro, eu sei que você não tem, então eu vou lhe dar um conselho. Bote uma clínicazinha. A palavra que ele usou foi essa, bote uma clínicazinha e vá trabalhar. E aquele me ficou na cabeça, eu digo, eu vou botar a clínicazinha.
E essa clínicazinha foi colocada aqui pertinho da Nassau, aqui na Avenida Epitácio Pessoa, 1410, do outro lado aqui da avenida, chamada Procárdio, Instituto de Cardiologia da Paraíba Limitada, registrada na Secretaria com o CGC 08973-539-001/39. Rapidinho. É uma memória danada e tem muito aluno que não sabe nem o que o professor deu hoje no primeiro horário. Continue, doutor. Parabéns pela memória. Então, quando eu abri essa clínica, em primeiro lugar, eu passei um ano morando na casa de meu sogro, a chamada Pensão Maravilha. Pensão Maravilha. E meu cunhado mais jovem, com 8 anos de idade, todo dia ele ficava me esperando na calçada e fazia assim para mim. Aí eu dizia, eu já sabia o que era. É que eu passava o dia todinho no consultório e não ia ninguém. Então foi um ano no consultório para aparecer a primeira consulta. 1 ano. Mas eu não desisti. Eu não abri mão do meu sonho de lutar por aquele que eu conhecia. E abrimos o Procárdio. Quando abrimos o Procárdio, então a aposta na cidade toda, entre os médicos, era que o japonês, como era conhecido, ainda hoje sou conhecido por muita gente, o japonês, qual é o dia que o japonês vai fechar o Procárdio, porque ele não vai sobreviver. Ele não vai sobreviver, porque só sobrevive quem tiver naquele tempo o INAMPS. Mas doutor Ítalo, o INAMPS. Doutor Ítalo, o senhor sobreviveu 1 ano na casa do sogro? O resto é fácil. É fácil. Mas, então começou. E nós ficamos lá, era eu e tinha um outro sócio, o doutor Ricardo Maia, e como nós não tínhamos como dar plantão em canto nenhum, então um dava plantão 24 horas, o outro 24. A mulher ia levar o almoço, ia levar o jantar, só não ia dormir, mas ia levar o almoço, ia levar o jantar, todo dia, 24 horas, de domingo a domingo. E o Procárdio começou a crescer. E na Epitácio Pessoa, o Procárdio ficou até 1998. De 1976 a 1998, 12 de outubro de 1998. E durante esses 20 anos, foi um verdadeiro desafio, porque tudo que eu ia fazer tinha alguém para dizer, você não consegue, você não vai poder, você não tem condições. Isso muitas vezes pessoas da minha própria família. E eu tinha que ouvir isso. E muitas vezes, por exemplo, na construção, quando eu fui mudar para Rui Barbosa, construir o memorial, então diziam, ele não faz a sapata, ele não faz as paredes. E cada vez que eles faziam aquilo, eu trabalhava mais. Aí chegou um belo dia, eu vou só contar essa história rapidinha. Um dia eu comprei 5.000 quilos de ferro, mais 200 sacos de cimento na segunda-feira. Minha mulher olhou para mim e disse, você está doido, é? Como é que você vai pagar folha do pessoal sexta-feira, 200 sacos de cimentos, 5.000 quilos de ferro sexta-feira, se você não tem um tostão? Eu digo, eu vou trabalhar, vou para o consultório. E lá no consultório, e aqui tem uma colaboradora presente que participou dessa luta comigo. Minha enfermeira-chefe, minha amiga, aqui uma amiga de família, que é a Patrícia Caroline, que está aqui presente. E nós lutávamos... e quando chegava na sexta-feira, nós pagávamos. E para encerrar essa história, nós temos 50 anos, não, de 76 para 2017, são 51 anos. 51 anos. Mudamos para do Procárdio para o Memorial em 1998. Nós nunca atrasamos uma folha de pagamento. Nunca. E isso no Brasil não é para qualquer um. E o senhor está falando hoje de quantos funcionários, doutor Ítalo? O hospital hoje, de quantos funcionários ao todo? Olha, eu tenho 425 funcionários diretos, fora os indiretos,
porque nós temos alguns serviços terceirizados. Fisioterapia, do professor Wallace, né, que é o titular aqui da faculdade. Fisioterapia é terceirizado, laboratório é terceirizado. Falou, professor Centro Wallace. diagnóstico. Professor Wallace, trabalha com o doutor Ítalo e é nosso coordenador aqui da pós-graduação. Alto nível. Físio. Então, é uma luta incessante, mas eu acho que... Aí você perguntou, quando você começou a gestão? Começou quando começaram... Eu acho que o maior desafio que você vai ter que enfrentar na vida e que você tem que encarar isso como a melhor coisa que você tem são os seus inimigos. Porque eles detratam você, eles acham que você não pode fazer nada, aí você diz, não, eu posso. Você luta e pode. Você tem condições de mudar a história natural das coisas. E eu acho que o memorial é uma história viva de superação, porque se eu fosse levar em consideração os não que eu recebi, os impossíveis que eu ouvi, não existiria memorial. Não existiria, mas nós lutamos, persistimos. Então, aí, a partir daí, começamos a perceber as mudanças do mundo. Não daria mais para eu, médico, ser médico apenas médico, sem ser gestor. Eu teria que começar também a ser gestor. Eu teria que começar a saber os princípios básicos da administração. Comecei a ler tudo que tinha de Peter Drucker, pai da administração moderna. Que chega para mim para falar de Peter Drucker, estou todo arrepiado aqui de emoção. Então comecei a ler e não perca, onde tem alguma coisa eu estou lá. E tenho procurado ao longo desse tempo me desenvolver muito, por quê? Porque acho que as empresas, e é muito importante, eu estou aqui diante de um expert que escreveu um livro aqui sobre empresa familiar. A nossa empresa é familiar. Então, o grande desafio de uma empresa familiar é transformar ela numa empresa com gestão competente, com compliance, com responsabilidade social, com ética, e dentro desse contexto de dificuldade que vive o Brasil, a gente conseguir lutar e vencer. E ainda acreditar nos sonhos que é possível a gente construir mais e mais e mais e mais. Então, foi nesse momento de inflexão de médico e de dificuldade que eu percebi a necessidade de ser gestor e de também chamar para perto de mim pessoas competentes, porque eu acredito que ninguém faz nada sozinho. E com essas pessoas competentes, com esse grupo competente, é que a gente vem administrando o memorial e cada dia a gente buscando mais transformar o hospital numa empresa totalmente, vamos dizer assim, profissionalizada no sentido da gestão. Doutor Ítalo, o senhor falou da questão da gestão e demonstrou claramente que é um médico que tem uma visão de gestão muito grande. E aí surgiu uma dúvida aqui na minha cabeça. É mais fácil atender um cidadão, porque o homem é frouxo, o homem é mole, por isso que mulher que tem menino, né? O homem vê uma agulha, se treme. Aí o caba chega tendo o princípio de infarto. É mais fácil atender um caba com princípio de infarto ou comandar 400 pessoas? 1000 vezes tratar o princípio do infarto. 1000 vezes. 1000 vezes. E vou explicar o porquê. Tratar o infarto agudo é conhecimento, é rapidez, é tecnologia. Se eu conseguir aplicar o meu conhecimento, a rapidez do diagnóstico e utilizar a tecnologia correta, eu salvo a vida de muitas pessoas do infarto. Agora, colocar dentro de 420 corações os mesmos sentimentos de querer crescer, de querer enfrentar lutas, de querer lutar para enfrentar as dificuldades do dia a dia, aí não é tarefa para uma pessoa. A gente diz sempre, eu tenho uma percepção de que meu filho dizia muito isso, meu filho Felipe. Ele dizia, pai, sonhos se realizam quando são compartilhados por muitas pessoas. Então, compartilhar sonhos é um princípio fundamental da liderança, porque eu acho que a liderança é exatamente isso, é fazer com que os seus sonhos
toquem o coração das pessoas e envolvam essas pessoas nesse seu projeto de vida. Isso a gente tenta diariamente fazer isso, mas sabemos que cada coração, cada pessoa, cada ser humano tem seus valores, tem suas diferenças, tem suas metas, seus objetivos de vida. Isso não é fácil, professor, mas a gente luta. Doutor Ítalo, eu estou aqui impressionado. São 50 anos de história. Se o programa tivesse 10 horas, tinha história, né? Mas estamos chegando ao final do segundo bloco e eu quero lhe fazer uma pergunta para o senhor já ir pensando na resposta para o terceiro bloco. Doutor Ítalo Kumamoto, me diga uma coisa, eu fiquei curioso. Quem atrapalha mais o empresário, investidor e gestor, doutor Ítalo? A falta de engajamento dos funcionários ou o nosso governo? A gente volta já. O negócio é ter foco nos sonhos. Foco e a melhor preparação. Com a pós-graduação Uninasal, você tem corpo docente com experiência prática e cursos nas áreas de comunicação, direito, gestão e finanças, educação, engenharia, meio ambiente e saúde. Venha se preparar, fazer networking e dar um passo a mais na carreira. Pós-graduação Uninasal. Juntos para vencer ainda mais. Inscreva-se já! Estamos de volta, terceiro e último bloco. Já é o terceiro e último. Hoje está rápido demais, porque o nosso convidado tem história demais. Tá vendo? O que é que o senhor causa nas pessoas? É o coração. O senhor está tocando o coração. Tá vendo? O senhor pode não tocar lá no hospital, mas aqui o senhor tocou o coração de todo mundo. Eu fiz a pergunta, doutor Ítalo. O que atrapalha mais o senhor como empresário e gestor? É a falta de engajamento de parte dos funcionários ou o nosso governo? Eu não tenho a menor dúvida. Nada prejudica mais o empresariado, as pessoas que têm o senso de empreendedor, a coragem de empreender, do que o governo. O governo é predador. O governo é obstáculo. Ao invés deles criarem facilidade, eles criam dificuldades. Tocar o coração de 420 funcionários, eu sei que eu não toco de todos, mas a maioria, eu tenho certeza que toco. Eu chego lá. Eu chego lá porque eu tenho certeza que eu não tenho dificuldades maiores. Evidentemente que eu tenho que respeitar diferenças entre eles. Agora, no Brasil, hoje, ser empreendedor, ter coragem de abrir uma empresa, ter coragem de ter um empregado, é tarefa para gigante. Eu não quero com isso tirar de vocês, não, pelo contrário, eu quero estimular aqui, todos vocês aqui que tenham coragem de empreender. Não tenham medo, porque esse país é um país rico, belo e grande. Meu pai já dizia quando era no Japão, o professor dele dizia quando ele tinha 6 anos de idade: o Brasil é o país do futuro, o Brasil é o país da esperança. Agora, essa esperança não está no governo, essa esperança está em vocês. Doutor Ítalo, o senhor já deixou claro que o senhor toca os corações das pessoas. O senhor é o japonês mais emotivo e que emociona que eu já conheço. Eu fiz 12 anos de judô. Meu professor não me deixava nada emocionado. Me deixava cheio de roncha. Doutor Ítalo, tem uma pergunta aqui da Marli Dayana. Quais os maiores desafios encontrados na gestão hospitalar? O hospital hoje, a concepção de hospital no Brasil foi aquela concepção trazida pelos portugueses na época da colonização. Então se pensava o hospital como filantropia, como ajuda, era algo beneficente. O hospital hoje é uma empresa extremamente complexa. Por quê? Porque depende de uma logística que não pode falhar. Então, eu lido com um item
qual eu não posso falhar. Chama-se vida. E eu só tenho aquele momento de decisão, é fundamental. Então, o grande desafio do hospital hoje é, primeiro, ser smart, ou seja, ele tem que ser enxuto. Segundo, ele tem que ser resolutivo, ele tem que ser rápido na resolução, porque eu tenho que ter redução de custo. E terceiro, eu tenho que ter segurança para o paciente. Mas quando eu falo para segurança para o paciente, eu também quero falar para segurança para o médico que está lá dentro do hospital, e tem que ter todas as condições de segurança para o procedimento que vai fazer, assim como todos os profissionais que estão ali dentro. Então eu digo a vocês o seguinte: um bom administrador hospitalar, ele administra qualquer outra empresa, qualquer que seja outra empresa, um bom administrador hospitalar, ele o fará tranquilamente, porque nada mais complexo do que você desencadear um processo que tem como meta salvar a vida. E esse é o nosso grande objetivo, é salvar vidas, é ajudar as pessoas a viver melhor, é fazer com que as pessoas sejam bem acolhidas. Hoje o hospital é hotel 5 estrelas, o hospital hoje é rapidez, é alta tecnologia de um custo elevadíssimo. Então tudo isso você tem que botar no mesmo prato para ter como final a sobremesa, oferecer ao paciente um resultado satisfatório para ele e para a família. Esse é o grande desafio hoje dos hospitais, e é por isso que vocês veem tanto hospital fechando e poucos sobrevivendo, porque a dificuldade para manter essa logística e crescer é muito grande. A sua resposta, doutor Ítalo, já deu um precedente para eu fazer a outra pergunta da Vanessa Braz, que ela pergunta o seguinte: o fato do seu ser médico colaborou para uma excelente gestão hospitalar ou seria indiferente não ser médico? Colaborou demais, porque dentro da medicina nós lidamos com sintomas, com histórico clínico, então eu tenho que ter todo o histórico do indivíduo, inclusive a genética, a base genética, a história clínica. Depois eu faço todo o exame físico mais detalhado possível, para depois chegar às hipóteses diagnósticas, consequentemente chegar ao tratamento correto. Ou seja, eu tenho que seguir todo aquele processo. Ora, dentro da rede hospitalar, o fundamental é processo. É processo. E processo significa diretrizes. E diretrizes significam estudos que são feitos no mundo inteiro, catalogados sob a forma de grandes traios, de meta-análise, ou seja, muitos estudos que nos dão referências mundiais e indicadores mundiais de como nós vamos seguir. Então, ser médico ajuda muito a você ser também administrador, porque se você seguir o que eu chamo de disciplina, e eu digo sempre que a disciplina é a mãe de todas as conquistas da vida, porque se você não tiver disciplina, determinação e planejamento, você não consegue. Então, ser médico ajuda muito a ser administrador. O senhor falou 3 pontos importantes. O senhor falou de disciplina, o senhor falou de pessoas e processos. Como é que doutor Ítalo, nesse mundo atual, nesse perfil de trabalhador atual que nós temos, e na necessidade hoje hospitalar, que é muito forte hoje a vertente da hospitalidade, o que é que o doutor Ítalo faz para que as pessoas executem os processos com disciplina? Bom, com certeza, uma liberação grande de adrenalina todo dia. Com certeza. Não é fácil, vocês jovens vão encarar isso com muito mais dificuldade, porque dentro de mais 20 anos, as novas profissões vão ser completamente diferentes das que existem hoje. Nós já estamos falando que dentro de 10 anos, a gente não vai precisar mais de radiologista, porque eu vou pegar uma imagem de tomografia e vou jogar numa rede, numa nuvem de informação, e eu vou receber o resultado em dentro de 5 segundos de 3.000 tomografias que eu jogue nessa rede, me dando o diagnóstico. Então, vai mudar completamente a forma da gente ver a medicina, completamente. E nesse sentido, então, a gente levar isso para pessoas não é fácil.
É muito difícil. Por quê? Porque a gente está andando numa velocidade de 500 km de um carro de Fórmula 1, 300 km por hora, e tem pessoas andando a 1 km por hora. Então, você fazer com que essas pessoas tenham adrenalina no sangue, para aumentar a velocidade do conhecimento, a velocidade da implementação do conhecimento, a implementação do processo que aprenderam, a cobrar e a fazer com que isso se transforme em uma realidade sem precisar de pressão, é uma coisa muito difícil. E é isso que a gente vive todo dia, é trabalhando, mostrando como será o amanhã. O amanhã será da Big Data, o amanhã será de alta tecnologia, cada dia maior. Direito, quem faz direito aqui, tem muita gente que faz direito, aqui alguém faz, muita gente faz direito, vai ter como que vai ser direito, jurisprudência. Você vai jogar o processo lá, o computador vai pegar milhões de casos igual com aquele e vai dar para você a jurisprudência daquele caso. A medicina é a mesma coisa. Então vai haver uma mudança radical. E nessa mudança radical, eu digo sempre que existem aquelas pessoas que começam com a gente, caminham com a gente e muitas vezes não continuam com a gente, porque não aguentam o ritmo da velocidade das mudanças. Porque a única coisa que a gente tem certeza na vida é que o conhecimento hoje muda muito rapidamente. Então, o que eu estou dizendo hoje a respeito da medicina, o que eu chamei de diretriz, pode ser que amanhã seja completamente diferente. Então, colocar isso na cabeça das pessoas que já estão lá com o cérebro pré-programado para funcionar daquela forma e mudar isso, é tarefa muito difícil, é tarefa realmente que precisa de muitas pessoas colaborando para que a gente possa chegar. O senhor já mostrou claramente, não é, que o senhor é um conhecedor profundo de tudo que o senhor fala e do que o senhor aplica no hospital. O senhor já demonstrou que tem uma quantidade de informação e de experiências assim abruptas para serem passadas. E daí eu estou sabendo que o senhor vai lançar um livro. E eu fiquei curioso. Eu compro aonde e quando? Olha, essa história de meu pai, o primeiro japonês que saiu do Japão com 15 anos de idade e veio para o Brasil e foi morar em Princesa Isabel, ela não, para mim, filho, não poderia deixar de ser contada. E todo esse desafio que eu enfrentei na vida, inclusive um grande desafio e uma grande perda, que foi perder o meu filho, que seria o meu sucessor natural, com 30 anos de idade, então me faz sentir a necessidade de escrever toda essa trajetória de vida, não no sentido de vangloriar de nada, absolutamente nada, mas no sentido de consolidar e deixar para a geração futura, sobretudo para os meus netos, essa história de superação, de luta. Porque eu acho que muitas vezes não interessa se você vai vencer ou perder. Ninguém consegue vencer somente. Então a gente tem que aprender a cair e se levantar. Não se deixar levar pelo medo. Então é isso que eu quero contar nesse livro. Eu quero mostrar que você pode mudar o seu mundo. Você pode mudar a sua vida. E que nós podemos juntos construir muito mais em relação ao mundo em que a gente vive. É mais ou menos isso que a gente quer deixar no nosso livro. Obrigado. Pois é, quando o negócio é bom, passa rápido, né? E o tema escolhido pelo senhor foi realmente fantástico, diante de tudo que o senhor falou. Deixou bem claro para todo mundo que está aí assistindo, do Brasil inteiro. Você é o seu maior investimento, não é, doutor Ítalo? Então, eu quero agradecer. Doutor Ítalo, se despeça dos nossos convidados, se despeça dos nossos telespectadores, por favor. Eu quero agradecer a oportunidade de compartilhar com vocês de momentos de minha vida, da vida de minha equipe, da vida de meus colaboradores, da vida de minha família. E convocá-los para que
vocês usem a força da jovialidade de vocês, os sonhos de vocês, para mudar o Brasil. Essa tarefa hercúlea de mudar o Brasil de hoje só depende de vocês. Vocês são a mudança que o Brasil precisa. Vocês precisam mudar esse país para que vocês tenham orgulho de ser brasileiro e não vergonha de ser brasileiro, como muitas pessoas hoje têm, quando a gente sai do Brasil. Então a mensagem que eu quero deixar para vocês é que acreditem nos sonhos de vocês e que vocês são os responsáveis pelas suas vidas e que vocês podem. Yes, you can mudar o mundo. Obrigado, doutor Ítalo. Para fechar nosso programa, eu quero agradecer a todo mundo do Brasil. Eu quero agradecer ao pessoal de Belém do Pará, a diretoria da Açorremo. Adorei a camisa do Remo, linda. E eu quero deixar um recado. O doutor Ítalo está falando que você pode mudar. Para mudar, você tem que crescer, tem que ter muito conhecimento, aprendizado. E estou lançando aqui hoje, doutor Ítalo, para ajudar mais ainda a mudar. A partir de amanhã, quem quiser fazer uma pós-graduação Uninasal e quiser se matricular, tem um desconto de 50% na matrícula, quem fizer agora em novembro. Vamos mudar o Brasil com entusiasmo, com conhecimento. E quero, para finalizar, agradecer essa plateia maravilhosa e desejar uma boa noite a todos.